Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Ousar. Eu sou o Jonathan. Eu sou o Gabriel. E como vocês sabem, nós trazemos à mesa pessoas que estão fazendo um trabalho foda. Nossa missão como agência é fazer um trabalho foda e a gente quer conversar com pessoas que também estão se destacando no mercado com um trabalho excepcional. E hoje aqui na nossa mesa para conversa nós temos um convidado muito especial, o Roger. Roger ele é um empreendedor, né, de Jaraguá do Sul, cidade onde a Ousar nasceu, inclusive, e tem feito trabalhos extraordinários, né? Tem se destacado estando sempre no top 10 de faturamento de uma rede de quem ele é um franqueado, estando sempre no topo lá dos maiores faturamentos, né? Sendo um grande destaque. Então, a ideia é poder entender um pouco do porquê o empreendedor investe numa franquia e não num negócio próprio, quais são as vantagens, por que foi por esse caminho. Enfim, bater esse papo aí bem bacana sobre empreendedorismo. Também entender qual que é a origem de tanto sucesso, porque, digamos assim, todo franqueado recebe o mesmo treinamento, o mesmo direcionamento que você recebeu, com a diferença que você está sempre no top. Então, a gente que já conhece a tua unidade sabe que você é um empreendedor dentro de uma rede. Então, cara, qual que é o desafio? Como é que tudo começou? Investidor, empreendedor, tem diferença de só um investidor? Sim, muita diferença. Enfim, Roger, seja muito bem-vindo. Quiser se apresentar, falar um pouquinho. Tudo bem? Muito obrigado pelo espaço. Meu nome é Roger, sou franqueado em Jaraguá do Sul. E retomando ali a pergunta, investidor e sendo empreendedor é bem diferente. Eu vejo que a gente precisa estar operando. Para trazer o resultado que efetivo tu precisa lá na ponta, tu tem que estar operando. Tu tem que criar estratégia, tu tem que criar cultura, né? Tem que estar dentro do negócio. Mesmo que para ti, no seu caso, né? Você, em vez de abrir um negócio do zero, começar do zero, você já procurou uma franquia, né? Alguém que... Na realidade, a nossa história junto com a Virtuosa, ela foi um caminho assim trilhado, cara, de uma velocidade que quando a gente já percebeu, já estava pronto. Vocês construíram isso junto também, Exato. Né? Então, fui o primeiro franqueado. O Adriano e a Mari nos deram esse convite, E muito assertivo da parte deles, né? E tanto eu quanto a Ana, a gente já vinha, né? A gente tem um laço com eles já antes de abrir a Virtuosa, né? Então, a Ana é sobrinha do Adriano. Meu sogro é irmão do Alberto, né? É irmão do Adriano. Então, tudo isso foi ligando os nossos caminhos. Então, a gente iniciou a operação em 2018, a primeira unidade. E até então, quando a gente iniciou a operação, nós não tínhamos um script ou algo planilhado de quanto que era um custo de uma unidade para construir do zero, para a gente poder replicar isso. Porque o Adriano já tinha identificado, o Adriano e a Mari, que o negócio era extremamente escalonável. Só que como é que estava? A gente começou esse processo junto. Foi antes do processo daquela consultoria de franqueadoras? Foi antes. Antes que a gente iniciou. E aí logo depois, tendo esse script nosso com custo, viabilidade de negócio, equipe, sendo uma unidade fora do ambiente deles, que era Joinville, que foi Jaraguá, dali em diante que veio o acerto para fazer todo o processo. Entendi. Porque a Virtuosa é um cliente de grande carinho aqui da agência. A gente, né, cresceu junto com eles, inclusive, né? Lembro que quando a gente começou, haviam 5 unidades em Joinville, se não me engano. Acho que era 4 ou 5... 3 unidades. Era poucas unidades acho que era na época. Glória, Saguaçu e o Anitta. Isso. E aí quando logo depois eles compraram uma outra unidade que foi a Prime, e daí logo depois veio o Jaraguá, e aí foi bem nesse início que a Ousar realmente de começou com eles. Hoje eles também são sócios da agência, né? Então são 140 unidades. Até para contextualizar, a gente iniciou falando sobre empreendedorismo, a gente está falando de o Roger ele é um franqueado da Virtuosa, da rede Virtuosa, né? É uma clínica já consolidada no mercado, são 14 anos e já com mais de 140 unidades espalhadas pelo Brasil. Então a gente está falando de uma empresa extremamente consolidada. E a primeira unidade foi em 2018, já estão com 140. Tem mais de 140. Mais de 140. Foi pouco tempo esse crescimento. Caraca. E a gente acompanhou isso lá do início, né? Desde quando eram todas próprias. Se a gente for analisar, até eu estava na BF junto com o Adriano e a Mari nesse final de semana que passou. E 2018 foi quando nós fomos para Jaraguá do Sul.
efetivo vender franquia 2019, cara. Caraca. 19, 20, 21, 22... 23. 4, 5 anos. É um crescimento realmente exponencial. Sim, e sem contar que no meio disso tudo teve um detalhe muito importante, foi a pandemia, foi a época que a gente mais cresceu. Então, a velocidade, ela tornou uma proporção assim que a gente olha, cara, é surreal. Existe um estudo, né, que se você pesquisar na internet, que chama efeito batom ou lipstick effect, né, que a gente falou agora de pandemia, crescimento de estética. Normalmente, quando existe uma crise no mercado, existe uma necessidade das pessoas se cuidarem mais da sua aparência. Né? Porque, querendo ou não, acho que o ser humano ele se move muito pela aparência. Não tem como a gente falar que não. Então, não, ninguém liga para aparência. Não, liga. Liga sim. Então, se for pensar, o homem ou a mulher que querem manter um bom status, uma boa aparência no seu ambiente de trabalho e ser promovido ou continuar com seus empregos durante uma pandemia, ele vai estar preocupado com a aparência, vai estar preocupado com a estética. A mulher que quer manter o seu cargo ou subir de cargo, ela vai estar preocupada com a aparência, vai estar preocupada com a estética. Ou até para conseguir um bom casamento, um bom relacionamento entre as duas partes, homem como mulher, elas vão estar preocupadas com isso para se manterem estáveis no momento de crise. Né? Então, eu percebi que na pandemia muita gente também se fez um link direto com a saúde. Porque a vida estava frenética, né? E aí do nada você parou. Tum! E aí começou a se olhar, começou a analisar estética e saúde. Então tá muito ligado isso. E nessa época onde que tudo começou a virar de uma velocidade muito rápida. Perfeito. Até para mim, como empreendedor, em meio de pandemia, eu estava inaugurando clínica. Pois essa é uma das partes de empreendedores que realmente me impressiona bastante. Porque muitas vezes como é que está o mercado? E aqueles que seguram perdem o bonde. Sim. E os que arriscam muitas vezes, não, eu vou em frente e vai dar certo. De onde vem essa certeza para fazer as coisas? Não. Eu aprendi muito com o Adriano e com a Mari essa coragem. Cara, eles são demais nesse sentido. Isso é algo que a gente viu neles desde as primeiras conversas. Eles eram duas pessoas que eles não achavam que iam ser grandes. Eles sabiam que iam ser grandes. Sim, é independente definido. do número de unidades. Tanto que quando chegaram para nós, nas primeiras reuniões, a gente estava acostumado com clientes que eram grandes indústrias que vinham investir no digital R$1.500, R$2.000. O Adriano, quanto é que vocês investem? 5, 6, 8 mil. Para 3 unidades, né? Para 3 unidades. O Adriano que fazia minhas campanhas. Naquela época. Que assim, mas muito mal feito, cara. E eles investindo em tudo isso, eu falei, cara, não é possível. Imagina, para fazer campanha em uma cidade. Às vezes a indústria queria fazer R$2.000 investindo no digital o Brasil inteiro. Tipo, tudo bem que naquela época era super barato anunciar nas redes sociais, mas... mesmo assim era usado para... Mas aí que eu te digo, o nosso volume de venda e o alcance que a gente teve em Jaraguá foi por essas loucuras dele. Ele só me mandava, tô mandando um boleto aí pra ti, paga. E ele que fazia, cara. Ele que gerenciava as campanhas? Sim. Não sabia. Tu imagina. Que maravilha, então cara. A gente aprendeu muito junto, entendeu? Aí essa veia de ter essa... Antes de empreender, falando um pouquinho da minha história, eu trabalhei praticamente 9 anos dentro de concessionária. Então, aqui em Joinville. Então, a minha carreira praticamente ficou dentro de concessionária. E eu sempre tive a vontade de empreender. Só que eu venho de uma família que o meu pai é empreendedor, a família do meu pai é toda empreendedora, só que é um empreendedor com o pé no chão. Que é aquele empreendedor, eu vou fazer, mas primeiro eu tenho que ter esse caixa. Para depois eu dar o segundo passo, para depois eu dar o terceiro passo. Que na região é bem comum, né? Muito comum. Por isso até que as grandes indústrias ali de Jaraguá investiam um pouco no digital, porque na época era algo novo. E aquele empreendedor que, por mais que ele é bilionário... Ele não vai gastar dinheiro não assim. Vai. Quer ter certeza, né? Exato. Quer ter certeza. Então eu vim dessa raiz. E aí, quando a gente conversou, o Adriano fez a proposta, ele já sabia que eu queria empreender. Aí ele perguntou assim, vamos abrir uma clínica? Eu falei, cara, tu tem o que na cabeça? Sou do segmento de carro, vendia carro, estava estabilizado nessa área. Eu queria estar, talvez, me envolvendo nessa área. Falou, não, cara. E aí, a gente, numa conversa. Falei, topa se mudar de cidade? Nunca pensei isso na minha vida. Você não era de Jaraguá, então? Não, eu sou de Joinville, eu sou natural de Joinville. Na realidade, a minha família é desse bairro aqui, cara. Floresta. Isso. Meus pais moram no Bemerwald.
Meu avô mora aqui atrás, a minha tia mora aqui atrás. O meu pai cresceu nessa região aqui. Entendeu? Então, eu sou natural de Joinville. Eu vivi e trabalhei a minha vida toda aqui. Eu só fui para Jaraguá para empreender, mais nada. E veio deles essa ideia de abrir uma unidade lá? Sim, veio deles. Porque a Mari, o trabalho que ela fazia já, atendia muitas clientes de lá. E ela viu essa oportunidade e já falou, eu acho muito interessante isso para vocês. Abre uma virtuosa lá que vai dar sucesso. Isso, ela que teve mercado, ela que teve essa visão. E a gente tem um posicionamento e uma visão deles que eles colocaram muito Deus na frente. Falou, vai para lá que é certeza. Porque na época, imagino que não existia toda a pesquisa de mercado, Nenhuma. de validação, de que hoje, vai abrir uma unidade e passa por... Geolocalização, para saber exatamente tudo, comportamento do consumidor. Não, o nosso lá foi o famoso... Cara e coragem. E Deus. Intuição, né? Deus. Que legal, cara. Então, se contar, falar como foi, não tem um milagre, não tem a receita de bolo. Foi trabalhando um dia após o outro, as coisas foram acontecendo. Eu garanto que tu conseguiu trazer muita dessa bagagem de concessionária, né? Porque hoje em dia a franqueadora tem um treinamento. Acho que um dos pontos fortes da Virtuosa é justamente esse, o perfil comercial de venda e de marketing das unidades. Mas a tua, ela tem um quê a mais, cara. A gente entra lá, a gente consegue já ver nas pessoas que elas respiram venda, fechamento, é uma equipe ativa. Cara, isso veio da escola de concessionária, isso sempre foi teu. Como que tu fez isso? Eu sempre fui da área comercial. Eu sou formado em logística, minha primeira formação. Eu cheguei a trabalhar na indústria, mas eu vi que, cara, não é isso para minha vida. Eu tava morrendo por dentro. Então, eu trabalhei no shopping aqui em Joinville. Então, já foi uma escola. Né? Lá, na época, existia uma loja muito famosa aqui, que era só tênis, que vendia artigo esportivo. E eu trabalhei lá e foi a minha primeira oportunidade com o comércio. E eu me apaixonei. Me apaixonei e vi que isso dali era... Eu consegui me destacar. Foi algo que sim, foi me desafiando. Porque trabalhar com vendas hoje é desafiador. Porque se tu se frustrar com qualquer não... Tu não trabalha. Cara, não trabalha, não vai para frente. E o entusiasmo, a tua energia, ela tem que ser multiplicada todo dia, igual banho, né? Tomou banho todo dia, vai para frente. Esse que é o desafio, porque você tá desde 2018 e, cara, é todo dia resiliência, né? É tu conseguir contagiar a tua equipe para não ter um dia mais ou menos, né? Cara, eu vou listar aqui um ponto de atenção sobre isso. Eu noto que a gente está desde 2018 atendendo vocês também como... um cliente também da agência, porque é uma unidade franqueada, né? Eu nunca ouvi uma reclamação do Roger. De nada. Tipo, o empreendedor, ele, tipo, sabe aquela... Se não tá chegando, o que eu faço? Para onde eu vou? Como é que vou... Da onde... essa é uma essência também que parte de empreendedor, de ir atrás de... Vou fazer acontecer. Se tá ruim o mercado, caiu... Explodiu o Facebook, não consigo mais ter lead na minha unidade. O Roger, o que vai acontecer com o Roger? Vamos correr. Vai correr atrás. Vamos correr atrás. Essa é a minha essência. Eu vejo que mudou bastante, obviamente, ao decorrer desse tempo que eu estou com a Virtuosa. Meu mindset é totalmente diferente. O Roger é extremamente positivo. Tem vários livros aí, mindset positivo. É cabeceira de cama, cara. Tu precisa. Porque o entusiasmo contagia de uma certa forma quando você que está na ponta está com o teu mindset extremamente positivo. E a atração do positivismo, ela é incrível. Se eu entrar nesse ambiente, tá todo mundo... numa conversa aqui a gente já lidou várias coisas, né? Antes de começar. E a energia já foi, faz isso, faz aquilo. É isso, cara. Já estava entusiasmado antes de começar o podcast. Já estava fechando outros negócios aqui agora. Não, vamos tocar assim, entendeu? Então é a minha essência. Porque reclamar, cara, dá o mesmo trabalho. E é o que é muito comum, né? A gente vê. Por mais assim, claro, o Brasil não é um país fácil, mas tem muito empreendedor muito pessimista, cara. Porque se a gente parar, o mercado nunca teve bom no Brasil.
nunca teve bom. Crise a cada 4 anos. Não existe... Cada eleição é uma crise. Cada 4 semanas você vai ter uma crise que vai acabar com tudo constantemente. Exato. Então, às vezes, a gente tem que escolher a ignorância de, não quero ver isso agora. Eu vou focar no meu negócio, bola para frente, porque reclamar, de fato, não adianta, né? Esse mindset eu achei bem interessante, porque acho que a gente não teria falado dos novos negócios, novas oportunidades que tá rolando se você tivesse chegado aqui de cabeça baixa, tipo, reclamando, tá ruim. Tá a gente não teria nem entrado nessa seara, né? Tipo, a gente já trocou várias ideias, vamos fazer aqui, mostrei case desse outro, vamos replicar aqui. Então faz sentido. Então esse mindset positivo para o empreendedor é a base. Independente se ele só vai ser investidor, se ele vai estar junto no negócio. Também. É extremamente importante. Eu vou te falar que isso fala bastante comigo, sabe? Porque a gente... eu acho que eu me deixo muito afetar pelo ambiente. Então, se a gente está com vários problemas, eu fico negativo. E eu acho que esse negativismo acaba impactando a equipe. Eu acho que faz sempre vai ter problema, é inevitável. Mas como a gente se blinda disso? Como a gente se blinda do negativismo para a gente, sabe, tá vibrando nessa frequência para levar com que a empresa sempre esteja bem? E, sei lá, impactar a equipe como um todo para estar positiva. Como faz? A gente, gestor, a gente é bombeiro toda hora, cara. Então, tu tem que ter habilidade e resiliência para isso. E se tu começar a mostrar para uma equipe, eu tenho hoje 80 funcionários. Se eu mostrar para uma equipe que o barco tá afundando, tu acha que elas vão remar junto comigo? Vamos deixar, vão pular fora. Então, assim, eu mantenho esse ambiente positivo, gosto de estar assim. Pessoas negativas, até de vez em quando eu dou uma puxada de orelha, eu falei, não, não é assim. Vamos pensar de outro lado. Que tá difícil, que tá ruim, é o mercado. Então, se você tá positivo num ambiente ruim, na hora que as coisas estiverem boas, tu vai estar extremamente preparado. Isso a gente vê muito, cara. A própria Ousara, a gente começou numa crise, né? Entendeu? E aí vocês como gestores, tu imagina como a tua equipe vai passar isso para frente. Como é que vai ser a visão deles? Como que vai passar pro teu cliente? Entendeu? O mercado tá fraco, continua com o pé no acelerador. Positivo. O mercado andou, corre. Melhorou, porque daí as coisas rodando, Então, essa blindagem, esse momento positivo, cara, não é todo dia que eu acordo, tá tudo certo. Pois é. Mas eu tenho esse processo de sempre estar na clínica. Tem uma rotina que tu faz para se manter positivo? Qual que é? Eu sou cristão, sou católico, então todas as manhãs eu tenho uma rotina de ir para a igreja. Então eu vou na minha igreja, que é perto da minha casa, faço o meu momento ali, adoração ao Santíssimo, e vou trabalhar. Isso daí é uma base para mim. Um ritual. Sim. No momento que tu pensou em fraqueza, tu tem essa base ali que vai né? Não adianta. E a minha família em si me dá um apoio muito grande, né? Nesse sentido. A gente, como diz assim, tem aquele sexto sentido. Como é que tá, meu filho? Tá tudo certo? Pai, mãe, minha avó. Eles já sentem, já antecipam, né? E sempre eles colocam um gásinho a mais. Então, tá ruim, mas vai ficar bom. Tá ruim, mas vai ficar bom. Tá ruim, mas vai ficar bom. E eu posso te dizer que, assim, a gente já passou momentos piores, financeiros, vamos dizer assim. E não abalou tanto. E aí, quando você tá meio estabilizado, qualquer coisinha já te tira do centro. Uhum. É a tua energia, cara. É tudo energia, tudo vibração no final das contas, né? Hoje a gente é vibração. Hoje a gente é energia. 70% do nosso corpo é energia. Tu imagina, até a música que vocês escutam... É vibração, energia. Vai te falar muito do teu posicionamento, da tua energia, de como você é. Cara, tem um estudo muito interessante que você pegar, por exemplo, uma pessoa, vou te dar um zoom na tua testa. Vou ter pele, vou ter sangue, vou ter artéria, vou ter célula, vou chegar no neutro, vou chegar num... E se eu for tão profundamente, eu vou chegar simplesmente numa matéria que é energia. Por isso que a gente não consegue calcular todas as variáveis do universo, porque essa energia ela é incalculável. Sim. E essa energia é o quê? É vibração. Sim. Então a gente também consegue... Tem um estudo onde que daí, agora eu não sei o local bem certinho, que tem o córtex e tudo mais, sistema frontal, que em momentos de oração, essa área frontal, ela movimenta 7 vezes mais sangue e te ajuda a alinhar alguns pensamentos que estavam negativos, talvez, ou alguma decisão que tu precisa tomar
nesse refluxo. Talvez no centro aqui, na Não sei glândula te pineal. explicar porque não, né? Não sou médico, né? Mas eu tenho essa convicção. Cara, isso Legal, parece que faz sentido. Falando até uns meses atrás, a gente formatou uma proposta diferente de trabalho, a gente estava extremamente empolgado. Assim, e de fato, a gente estava vibrando numa energia muito boa. E aí, do nada, assim, a gente não entendeu da onde começaram a vir pessoas querendo contratar a gente. Mas, porra, a gente não estamos divulgando, nada, a gente não está cara. fazendo campanha. Da onde tá vindo essa galera? Daí você pergunta, mas como é que você achou a gente? Porque não fazia sentido, sabe? E Qual foi a resposta? É que A gente não sabe, né, cara? Teve um que falou assim, eu digitei no Google, agência de marketing boa. E a gente o telefone de vocês, mas cara, a gente nem anuncia no Google, né? Pra prospectar novos clientes. Como é que ele achou o nosso telefone lá? Mas que engraçado como isso acontece. E é sempre assim, cara. Aqui na Alzar mesmo, a gente pode pegar toda a nossa trajetória. Quando isso vem de cima. Quando nós três aqui só estamos trabalhando junto, parece que as coisas acontecem. Só que daí começa tudo a dar muito certo, a gente vai cada um fazendo o seu. Aí parece que distancia, fica difícil. Energia. Baixa energia. A gente se reúne de novo. Cara, a gente tem que fazer isso acontecer, se hiperfoco, motiva. né? Começa a acontecer. Energia. Então talvez é da gente já se... Polícia ter uma rotina igual você tem de estar se conectando com o divino. E também, assim, eu me conecto muito com a minha equipe, né? Todos os dias a gente tá conversando, alinhando. Como é que você faz pra... Pois é, beleza. Você se blindou, você tem a tua rotina, você vai pra igreja, você se blinda, você busca essa energia. Sim. Ok, eu estou carregado de energia positiva. E aí é um desafio. Você falou que tem 80 funcionários. Sim, Caraca, cara, é uma galera pra te impactar. E agora, como é que eu faço pra transmitir isso? Aí nós temos hoje a equipe comercial, onde que eu lido direto. Né? Toda a parte administrativa e comercial é comigo e toda a parte operacional é com a Ana, minha esposa. Então, a gente tem uma liderança muito ativa, muito top, que entendem essa energia vibracional positiva, esse mindset positivo, que aí repassa. Como a gente já tem um processo, a gente para ali e depois fica supervisionando na ponta. Então, hoje eu tenho um dashboard, eu tenho uma equipe de pós-venda para poder identificar na ponta como é que está sendo o atendimento. Porque tu imagina, eu não consigo estar lá na ponta todos os dias, senão eu ia me limitar. Sim. Hoje até eu vejo ainda um pouco de limitação de querer fazer outras coisas porque está muito dentro da operação. E tu gosta muito também de vendas, né? Isso, eu gosto. Tu é um cara apaixonado que se tu pudesse, tu estaria atendendo todas as potenciais clientes. Eu até brinco com as meninas, porque eu queria colocar uma peruca e atender. O nosso maior público é feminino, né? Sim. E com certeza ia ter fechamento bons, cara. Ia dar show. Mas de qualquer forma, o empreendedor ele tem que ser vendedor primeiro. Ele tem que ser... hoje, se tu me falar, Roger, o que você é? Eu falei, sou vendedor. Não, cara, tu é empresário. Não, sou vendedor. Porque eu tenho que vender ideia, eu tenho que vender motivação, eu tenho que vender mindset positivo, eu tenho que vender tudo antes de vender o meu produto. Acho que nem todo vendedor é empreendedor, mas todo empreendedor é vendedor. Sim. Cara. É inevitável, tu precisa ter. Precisa. Seja uma ideia, um produto, um serviço, tu tem que... Cara, e como é que... A gente falou antes sobre reclamação, como é que tu lida com isso na equipe? Porque até estava lendo um livro muito interessante, você gosta de livro de vendas, do Hipercrescimento, que é do Aaron Ross com outro autor. E lá ele destaca 4 tipos de colaborador que você vai ter. Tem lá, ele até divide numa tabela, acho que é motivação e produtividade, alguma coisa assim. No topo você tem o mini CEO, que é aquele cara que vai fazer acontecer, que quer trabalhar novos produtos. Tu tem um pouco abaixo dele o alpinista, ele quer escalar, ele quer subir. Só que ele precisa de suporte. Ele precisa de suporte e ele vai te deixar. Se ele receber uma proposta de R$500 a mais, ele te deixa e pronto, o mini CEO ele vai construir contigo. Você tem ali o acomodado, que tu precisa sempre estar empurrando, mas ele faz. E tu tem o reclamão. O reclamão, ele é ruim, mas... às vezes ele vai apontar onde está a falha. Então, tu precisa ter um ou outro reclamão dentro da equipe. E como é que tu lida? Tu tem reclamão na equipe, tu tenta fazer com que ele não seja, ou tu ouve e tenta resolver a reclamação dele? Equilíbrio, tipo. A gente tem que manter muito equilíbrio nisso daí, principalmente quando a gente fala da equipe operacional, né? Que vai ter os 4 dentro da tua equipe é inevitável. Sim. Só que cada um tem o seu valor. Exato. O reclamão, o alpinista, o acomodado, que talvez vai ser aquele cara que vai ficar um bom tempo. Ele não vai sair, não vai produzir muito, mas também... vai estar ali tranquilo. Eu tenho uma filosofia que eu dou oportunidade de crescimento. Hoje, por exemplo, tem muitos projetos de abrir clínicas, pegar funcionário, virar como sócio. Roger, mas eu não tenho dinheiro. Não estão falando de dinheiro, estão falando da tua dedicação. Trabalho, né? Exato.
Esses mini CEOs, talvez, Talvez. que possam se tornar Ou seus esses- sócios nas outras clínicas. Ou os alpinistas que estão querendo crescer, mas talvez falte suporte. Hoje você tem 5, né? Não, 4 unidades. 4 unidades. 2 em Jaraguá, Uma em Rio do Sul e uma em Brusque. E uma em Brusque. Pô, e são mercados completamente diferentes um do outro, né? Bem diferentes. Bem diferentes. Não dá nem pra... são cidades iguais, mesmos habitantes, muito parecido. Não. Não. Muito, né? Até de um bairro pro outro, acho que já... Já muda um pouco. Mas eu digo assim, que a essência, processo, ele tem que ser igual. Para você conseguir extrair resultado. Não tem muito segredo. E a energia... Cara, a gente faz cada loucura, vai pro estacionamento, berra, pula, entendeu? Motivação de equipe, que tipo de... Depende o local, né? Até esses dias, por exemplo, eu tava brincando com as meninas lá de Rio do Sul. Como é que tá o dia aí? Pô, tá um sol bonito. Vamos lá fora. Vamos fazer o trabalho do entusiasmo. A gente tem um slogan nosso lá, né? Entusiasmo. Berra, traz essa energia e vamos para frente. O ser humano, ele precisa ser ativado, né? Precisa. Senão ele fica numa zona de conforto. Às vezes não é nem opção, mas né? Precisa Não, ter às vezes aquele... até pela tua rotina. Eu digo pela minha rotina hoje. Minha rotina de casa, né? Eu tenho 2 filhos. Cara, é uma loucura. Vai meio-dia em casa, almoça, pega a minha filha, vou pra escola, Ana, pega o meu outro bebê, já vai trabalhar. Cara, é uma loucura. E se tu deixar isso te conduzir, tu vai ficar puto. Porque, pô, não tenho tempo pra nada, cara. Mal e mal eu consigo almoçar. E... Pô, graças a Deus que eu tenho 2 filhos, cara. Por outro lado, eles também estão te ativando, né? Estão Exato, tirando você da zona de conforto. assim, tentando entender um pouco, né? Talvez acho que agora eu consigo compreender até um pouco dos motivos que te fizeram a investir numa franquia, numa rede, né? Então você pega um modelo de negócio que você ajudou a formatar, inclusive, né? De alguma certa forma, né? Vamos dizer assim. Como uma unidade nova, porque eles já tinham todo know-how, processo, Sim. protocolos, tudo isso já existia, né? Tudo. Então, conhecimento de equipamento, de equipe, de mercado, tudo já isso te entregou isso serviço, né? pronto, essa Isso. base. Cara, eu vou começar a partir daqui. Então, isso aqui eu recebo, a partir daqui agora eu faço. Então, acho que teve desde o início esse pensamento. Então, eu vou aproveitar o que já me trazem pronto e eu vou fazer o meu em cima disso. Esse é um dos motivos de você estar sempre no top 10 de faturamento. Todos os meses você está lá no top 10 de faturamento. Eu sempre brinco com o Adriano que é o seguinte, eu sempre preciso dele do meu lado e assim vice-versa. Porque eu sou um ótimo executor. Cara, tem que fazer esse Red Bull ficar aqui. Eu falei, mas por que precisa estar aqui? Será que se eu não colocar lá na ponta não vai ter mais visibilidade? Então eu melhoro um pouquinho o processo. Essa é a real. Só que eu não tenho essa capacidade visionária de ver que, pô, mas se a gente colocar 3 lá vai ser melhor. Que legal, cara. Isso é Entendeu? muito interessante. Então, hoje franquia, eu particularmente só vou investir em franquia. Porque um processo já está testado. Tu só precisa ser um bom executor. Se tu não é um cara muito Planejador. Visionário, vamos dizer assim, Para começar do zero, para imagina. começar o negócio do zero, porque quanto hoje tempo demoraria vai demorar. para ter todo esse know-how? Pensa comigo. Hoje o mercado está cada vez mais afunilando para que grandes grupos tomem conta de todo o mercado. Como é que a gente vai brigar hoje, eu sendo pequeno, com pouco recurso, com pouca ferramenta, com pouca imagem de marca, posicionamento de marca? Se tivesse que investir, mesmo que você tenha 4 unidades, qual o custo para você ter uma Do campanha do zero, um monte de material, Testar. um monte de post. Testar. Então, Aí já falou falando em tudo. marketing, posicionamento, fora produto, serviço, Sim. produto novo que pode colocar no mercado. Não, e outra, eles estão Protocolos. eles estão estudando, trazendo tecnologia nova todos os dias. Eu não tenho tempo, cara, para fazer isso. Não tenho bagagem, não tenho conhecimento para isso. Eu consigo operar. Então, por isso que eu te falo, pô, não tenho reclamação de vocês aqui. Porque, cara, eu vou executar da melhor forma que eu posso naquele momento com a minha situação. E tu tem muito nessa tua essência também de não achar um culpado. Porque às vezes isso acontece, não estou recebendo lead na unidade. Tu tá com um monte de lead, mas ninguém atendeu, não deram retorno, não chamaram, não converteram. Entendeu? Então tem a ponta também para executar. Tem. Como a gente estava comentando, pô, eu fico abismado. Algumas unidades, pô, 1.000 e poucos leads. Cara, eu recebo 200 e poucos leads mês. Cara, é a unidade da rede que menos leads recebe. Porque a cidade, não vou falar das outras, mas pensar em Jaraguá, Joinville, são cidades onde o lead realmente é mais caro. A gente tem bastante concorrência, então tem muita disputa. E mesmo daqui, onde é mais difícil,
te faz você estar lá no maior faturamento da rede, recebendo 200 leads. E aí, em comparação, uma outra unidade recebeu 1.700 leads. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara... 1.700, e aí o faturamento não é nem a metade do que tu faturou. Pô, imagina, se a gente conseguisse dobrar a quantidade de leads, talvez eu não vou dizer que dobraria o meu faturamento, mas eu colocaria mais uns 50% a mais. Caramba. Tá entendendo? Tô falando de 400 e poucos, 500 leads. Nem tá falando dos 1.700. Não. Não, porque daí eu não ia ter capacidade para atender tudo. É fato. Talvez nem é bom, talvez, né? Eu também vejo por esse lado. Talvez nem é bom. Nem é positivo. Porque talvez a gente tenha que entender como é que é a qualidade desse cliente, como é que é o posicionamento também do meu comercial recebendo. Ele tem um direcionamento para trazer o cliente e tudo mais, como é que está sendo o fechamento. Tem tempo hábil para fazer um trabalho bom de vendas em cima de cada um que está chegando. Exato. Pós-venda também, né? Que tu tem um setor específico de pós-venda. Isso é sensacional. É algo tão simples, cara. Pegar alguém que comprou teu produto, teu serviço e ver... Cara, deu certo. E é legal assim, ó. O pós-venda, que daí fica na frente da minha sala, né? Então, toda hora eu tô vendo o dashboard, que é uma parede preta lá que a gente rabisca toda hora, e a profissional. E eu falei, ei, eu nem pergunto se tem muita reclamação. É natural. A gente atende mais de 100 pessoas dia. Não é possível agradar todo mundo. Né? Entendeu? Então, a gente tem que ser um pouco... E é um segmento difícil, né? Serviço, total. Serviço, né? Ela me disse, porra, já teve 30 mensagens positivas. Já mandei para as meninas. Que é uma forma de motivar elas também. E aí lá eu tenho o ranking, top 3 de quem mais executou, quem mais ganhou ponto positivo. Uhum. Então tem essa cultura também. Cara, tu sempre foi assim analítico ou tu se transformou? Cara, eu sou o Zé Planilha. Zé Planilha, muito legal, cara. Eu sou o Zé Planilha. Mas é bacana que apesar de tu ser Zé Planilha, como tu comentou, tu também tem essa veia de executar, de fazer as coisas acontecerem. Sim. Porque também numa outra literatura sobre vendas que eu estava acompanhando, o autor dizia quem que é o VP de vendas que tu precisa ter na tua empresa de acordo com o faturamento. De 0 a 1 milhão, tu precisa daquele cara que é um entusiasta. Sim. Que ele sozinho ele vai pegar, ele vai vender 1 milhão só ele, não precisa mais ninguém. Do 1 milhão ao 10 milhões, você precisa já de um cara que consiga motivar uma equipe. Sim. Que ele sozinho, o entusiasta, talvez não vai motivar. E sei lá, no último, dos 100 milhões para cima, 100 milhões de dólares por ano para cima, tu precisa de um painel de controle. Porque aquele cara, assim, não vai ser bom em liderar a equipe. Se botar um cliente na frente dele, ele não vai vender, mas ele é analítico. Então ele vai ver, caiu 0,1% aqui nessa métrica, o que aconteceu? Eu vou lá resolver. E tu parece que você tem um pouco de cada um. Talvez até se eu tivesse mais tempo disponível na minha agenda para fazer isso, eu seria mais chato até. Uhum. De analisar números. Sim. Talvez esse não é o momento, porque daí eu preciso estar com a equipe, né? Uhum. Gerando energia, gerando movimento com ela. Eu preciso ter um sistema para isso, que é o que a gente já está fazendo. Quando eu vendia carro, todo mundo me chamava já de Zé Planilha naquela época. Já estava. Já. Porque o que eu fazia? Eu trabalhei em 2 marcas nesses 9 anos. Né? Então eu construí uma carreira em cada uma delas de 4 anos e pouco cada uma. Então, tanto na Volkswagen quanto na Ford. E o que eu fiz? Desde o meu primeiro carro que eu vendi, eu planilhei. O nome da pessoa, qual foi o carro, a data do aniversário, só se liga nessa. O quanto tempo que ela comprou, se foi novo, seminovo, porque no início eu vendia seminovo, para entrar no mercado. E aí eu entendi que daí no dia do aniversário, eu ligava para ela. Oi, tudo bom, dona? Era Dona Tereza ainda, a primeira... Nunca me esqueço. Foi um Corsa Sedan que eu vendi pra ela. Pra tu ver, cara. A única coisa que ela me pediu foi um rádio novo, porque aquele ali era meio feinho e a gente disponibilizou um rádio novo pra ela. A data, o nome, a data de aniversário e o telefone. Na época a gente não utilizava muito e-mail, era mais o telefone porque não tinha WhatsApp. Então, fixo ainda. A maioria das vezes era fixo. Então no aniversário dela eu ligava pra ela. E eu até hoje faço com a minha equipe que elas tenham essa rotina de ligar para cliente. Hoje o sistema ele dá pronto isso. Sim, né? Ele já automatiza. Mas eu fazia na planilha. Quando eu comecei a vender carro zero, na estatística de carro zero é o seguinte, durante 15 dias ele tá carro 0 km. Cheiro de novo, totalmente feliz com o carro novo. 30 dias ainda assim, a partir de 45 dias pode ser que dá um probleminha.
Então eu fazia ligação em 15 e 30 dias para ver como é que ele estava. 45, talvez, pô, cara, minha mulher não bateu aqui a roda, arranhou o para-choque, cara do céu. Então eu sempre mantia... Ele vai lembrar de você no momento de felicidade. Exato, ou também sempre, porque eu sempre estava mantendo contato com esse cliente. Eu tenho um próprio treinamento com a minha equipe, que a gente chama de A Ponte, que é do Sucesso em Vendas. E uma das coisas que eu falo muito no nosso treinamento é estender relacionamento. Cara, que o nosso segmento hoje é muito importante e isso é uma coisa que tanto o Jonathan quanto eu... A gente fica na frente das vendas dos nossos fechamentos, mas é isso que você falou, não é eu vender para um cliente que quer comprar. Eu estabelecer um relacionamento que ele vai ter confiança que a minha empresa vai fornecer o melhor para ele. Sempre. Né? Isso tanto em produto quanto serviço, como consultoria... E é um desafio, porque às vezes você pega uma pessoa que ela tem muito perfil de vendedora, se comunica bem, mas na hora ela não vai conseguir se conectar com outra pessoa, não vai ter um rapport ali, não vai... Exato. Até mesmo pela organização. Vendedor top, como eu fiquei à frente de equipe, vendedor top, cara, é extremamente desorganizado, cara. Ele é desorganizado, só que vende muito. Porque o entusiasmo, a energia dele é milhão. Pode perceber. Vai qualquer segmento e analisa quem é o cara que mais vende. Talvez é o mais desorganizado, talvez é o cara que nunca está no horário, mas é o que mais vende. Porque não tem nada a ver, é técnica e entusiasmo. Essa parte da organização, tu tem que fornecer para ele o máximo possível para potencializar. E esse é o meu DNA, a organização é o meu DNA. Sou um cara extremamente organizado. Né? Questão de horário, eu tenho essa veia comigo e sempre... Cara, ambiente desorganizado... Até por às vezes eu brinco muito com o Adriano. Ambiente desorganizado, cara, atrapalha a minha mente. Me deixa... A minha sala tem que estar organizada. Me desfoca, não tenho hiperfoco nessa situação. Tu quer me tirar, tipo assim, vem trabalhar comigo. E tá tudo desorganizado, cara, eu não fico. Não consigo. Perfeito. Não consigo. Cara, essa é uma visão de... empreendedor, vendedor... investidor. Investidor... Também, né? Administrador, motivador de equipe, cara, é muitas qualidades, né? Que acaba aglutinando. Sim. Para ter sucesso. Eu tenho um amigo que acho que tem um perfil muito parecido com o teu. Ele é representante comercial de uma indústria. E eu vejo assim que ele, quando saiu um representante antigo de uma região específica, e ele assumiu. E o outro representante de um perfil de lá, tirava pedido, vendia, né? Batia sua meta, estava tranquilo. Ele foi com outra visão para lá. Ele montou um escritório, contratou outros vendedores, colocou gente para fazer pós-vendas. É muito parecido com o que você também fez. Então, a indústria lá já tinha o produto, já tinha para entregar. Já tinha um processo, já tinha o processo, já existia. Até dá para comparar muito com a franquia, né? Sim. Mas aí é aquela questão, existe um perfil de realmente empreender, de fazer o negócio ir além, né? Ele montou uma outra empresa lá para não é só um representante, o cara virou... Fez um CNPJ dentro de outro. Exato, exatamente. Foi o pensamento que eu sempre tive quando eu era CLT. Eu sou um CNPJ dentro de outro. Essa questão até da planilha com o aniversário, o telefone qual comprou, a empresa deveria fornecer para você. Teoricamente, né? Teoricamente. E assim, o que eu percebo? Se hoje o meu vendedor faz o que eu fazia, eu tenho muito medo desse cara. Porque ele vai levar todos os meus clientes, porque ele tem um vínculo muito grande. Lógico que a marca tem um processo muito forte em questão de posicionamento de marca, como ela está posicionada, principalmente na nossa região, né? Então é mais difícil ela ir para o concorrente e conseguir alguma coisa com certeza, porque ela tem um bom atendimento, já conhecia o processo da nossa clínica. Mas tu entende que quando eu era vendedor, eu carregava muita gente comigo. Sim. Porra, onde é que tu tá agora? Ainda mais que era produto, né? Produto, então... por isso que eu te falei. Hoje eu prefiro empreender no segmento de serviço. Mais difícil de ser copiado. Também. Porque devo colocar a minha essência. Porque hoje essa essência do empreendedor motivador, executor, administrativo, é muito raro, cara. É raro. Até para colaborador, né? Até como é que tu acha boas pessoas com perfil comercial? Tem algum teste que você faz para... É na conversa? A gente faz conversa, nossa teste é o feeling, né, cara? E... É o feeling. Mas é o feeling mesmo, É o feeling. Pô, hoje eu tenho a equipe comercial bem antiga. Eu tenho um orgulho delas que é fora da curva. Porque é uma equipe que
toda hora estão se motivando também, estão se cobrando, criando ideias. Não depende só de mim. Cara, Muitas vezes alto até... astral lá na tua equipe mesmo. Muito. Lógico que tem momentos que, cara, o bicho tá pegando. Mas a gente consegue controlar, temos... às vezes eu queria até estar mais tempo com elas, mas a gente sempre busca trazer treinamento, faço teatro de venda, de uma hora para outra, vamos fazer um café aqui, vamos alinhar algumas coisas, conversa, feedback meio que direto. Pô, eu tenho funcionários de 5 anos comigo. Fez Na ponta comercial? É quase Sim. desde sempre. Desde sempre. Sempre pega na mão da equipe e ajuda ela. Também. E vendedora ainda, é vendedora no caso, é difícil, Mais cara, difícil. porque eles parece que existem ciclos, né? Aí entra, pô, tá vendendo muito bem, ele é bom Daqui a cara, pouco, mas isso aí é normal. Eu já me acostumei com esses ciclos, porque o vendedor ele é assim. Só que ele faz essa montanha-russa, só que tem hora que ela vai voltar. Vai depender qual que tá o momento dela, o que tá passando e tudo. Então a gente é muito parceiro. O que eu digo? O processo humanizado, ele dá os seus resultados. A gente tem muito isso, essa veia. Isso que é bacana, porque até mesmo aqui na Usara a gente está com consultoria de processo, algo muito analítico, mas a gente também não quer perder a nossa essência humana de ser algo assim, cara. Nem tudo precisa de um processo, né? Às vezes você tem que deixar as pessoas trabalhar. Tem que deixar as pessoas, melhor delas. Sei lá, cobrar criatividade 7 horas da manhã? Talvez cara, não. Talvez não, né, cara? Claro, também a gente vem de anos atrás, a gente era muito caótica, né? Tava saindo da empresa 8 horas da noite e a gente chegando para trabalhar. Então, também, né? A gente não consegue fazer gestão dessa forma. Mas unir as duas coisas. Então, realmente, um processo humanizado, acho que É tudo. É o caminho, né? Até eu procuro me atualizar sempre, atrás de conhecimento, cursos, seminários, mentoria. E eu fiz o Summit agora, esse ano. E uma das palestras que mais me impactou foi que o processo humanizado está perdendo seu valor. E quem está utilizando isso, lógico, Se destaca. se destaca. No RD Summit, você disse. Você tava, Isso. Né? Porra, um evento de marketing digital, tá vendo? Aí mais um diferencial que eu vou computar você. Exato. Um investidor, empreendedor, estava num evento de marketing digital. E eles falando sobre gestão nesse sentido mais humanizado. Porque ninguém quer receber hoje mensagem de robô. Isso a gente estava falando agora há pouco. Sim. Entendeu? Como programar o CRM para ter esse Entendeu? pessoal, ter a personalidade, Exato. personalização, né? Então, 1 a 1. o próprio CRM teu ali, cara, a gente poderia automatizar o processo Tudo, inteiro, exato, cara. mas aí digitou perde Botox, já vai direto ao vendedor de Botox, chamando tal. Mas e aí? Não vai que o ter cara aquele quer, não é a mesma contato, coisa. aquele feeling, entendeu? Então, ainda mais que uma cidade pequena, igual Jaraguá do Sul, não tem como. A gente tem que estar na ponta, a gente tem que estar no meio da sociedade, a gente vai fazer evento, a gente procura estar no meio, entendeu? Roger, e como empreendedor, né? Vê que, de fato, você nasceu com a Virtuosa e você tem planos de investir em mais Sim. clínicas. E tua ideia é ainda continuar abrindo novas unidades da Virtuosa? Sim. Nem para outro segmento. É esse segmento. Não vou dizer para outro segmento não, porque o mercado ele é muito volátil, né? Então, a gente tem que estar atento com tudo. Mas hoje, por tudo que a gente adquiriu de conhecimento, esse período, eu voto no... Acaba já tem uma já está mais acelerado, né? Já tem mais E a processo. Virtuosa tem muito do teu perfil. Acho que você é virtuosa, não tem... junto praticamente, né? E eles estão sempre inovando também, trazendo novos serviços. Por exemplo, a Virtuosa é uma estética completa. Então vai desde linha facial até corporal. E como que tu vê isso? Às vezes o cliente, por que ele escolhe Virtuosa ao invés de ir numa que é especializada, por exemplo, só no rosto dela? É algo até interessante de falar. Eu, particularmente, pensando como consumidor, eu queria ir num local onde que eu teria a possibilidade de fazer tudo. Hoje a gente tem que vender comodidade, facilidade. Então, hoje a gente pega essa fatia toda. Então, eu quero botox, preenchimento, bioestimulador, e é integrativo, né? Depilação a laser, tem tudo num mesmo espaço. Exatamente. E você também, você e a própria Virtuosa já treinam as vendedoras, caiu uma possível cliente lá, já identifica o que está precisando, às vezes nem ela sabe daquela solução, porque não é obrigação também da cliente saber todo o catálogo de produtos e serviços que imagina, oferecem, cara, né? são 70 e poucos um mix de produtos, então fora passa de 100 na realidade, né? Mas assim, 70, vamos dizer assim, ativos, cara, tu imagina. Muita gente não sabe o que a gente tem. Então,
isso que é engraçado, porque além de vendedora, ela precisa ter muito esse contato humano, um olho analítico até de estética para saber o que... Até brinco muito com as meninas do estético, que elas são mais psicólogas do que esteticistas. Porque esse contato, né, que faz toda essa diferença. Porque às vezes a pessoa não tá indo lá só pelo benefício estético da aparência. Não. É um momento dela, né? Dela ter aquele momento, talvez tá com problema no trabalho, com o marido, enfim, problemas até piores. E ali é uma válvula de escape. Deixa eu te perguntar uma coisa, até como você já abriu várias unidades, né? Você tem mais propriedade para me responder isso. Como investidor, eu coloco dinheiro numa unidade e quanto tempo depois eu consigo recuperar esse investimento? Tu tem uma ideia de retorno de investimento, payback? Playback, né, que a gente fala. Eu tenho unidades que eu recuperei em 9 meses. Caralho, mano, 9 meses. Porra. E unidade do zero? Tu fez nova? Nova. Lógico, lá atrás. Só que a gente tem que entender como é que é esse sistema de retorno. Porque tem cada investidor ele tem uma visão. Eu não retirei nada durante 9 meses, só foi pagando a operação. E a operação ela foi se pagando, na realidade, praticamente todas. Se a gente for colocar todo o cenário, a gente iniciou a primeira unidade que a gente tirou dinheiro. Eu vendi um apartamento que eu tinha aqui em Joinville para injetar no negócio. E dali a gente só ficou da retirada, que a gente poderia colocar para o nosso bolso, porque nesse período eu e o Adriano eram sócios nas unidades. E a gente foi colocando da própria operação, ela se pagando e as coisas foram... A gente fala, foi a fêmea, né? Ela foi criando. Mas se a gente pensar, por 5 anos atrás também era menos concorrência. Sim, o custo de operação, não é? Era o quanto diferente. que hoje um investimento para você ter uma clínica em construção, vamos dizer assim. Porque quando você entra no segmento da Virtuosa, tu vira até construtor, né? Tu manja de tudo. Sim. Então, cara, eu não sabia o que era nada. De construção civil era zero. E hoje eu já tenho uma noção. Também 5 clínicas que a gente passou. Então, o custo da construção ela aumentou. O aço, né? A matéria. Tudo, né? Principalmente pós-pandemia, todo mundo foi faltou produto no mercado, e aí tudo aumenta. Tudo aumenta. Enfim. Se a gente for analisar o imóvel, de certa forma, quando você olhava 5 anos atrás, o custo de um terreno era X, hoje está 5, 6 vezes o X. Se você, o que você imagina? Você pretende abrir mais unidades, né? Sim. Você tem algumas cidades em vista já? Nós temos Pomerode já no nossa linha de radar, Guaramirim, né? Guaramirim. Porém, ainda são cidades pequenas com uma outra estratégia de negócio. Ah, tá. Tu tem mais ou menos uma estimativa de retorno de investimento? Quanto que tu imagina? Mesmo Eu nessas cidades acredito menores? nessas operações novas em torno de 18 meses. Vamos sendo, né, dar um parâmetro aí não sendo muito otimista, mas também não sendo muito pessimista. Porque O padrão é 24 meses. Qualquer negócio hoje. é 24 meses. 24 meses. 18 meses, em uma cidade pequena, tu consegue um retorno de investimento. Para investimento é um bom retorno, um bom número. E como, perguntando para ti especificamente, qual é a concorrência realmente, cara? Como é que você vê a concorrência? Porque não tem como, né? No passado tinha muito menos concorrência do que tem hoje, né? E aí, como que você divide esse espaço, essa fatia com a concorrência? Você se destaca no meio deles? Para conseguir se manter, porque você há anos se mantém no topo do faturamento. Então, a concorrência, quando a gente olha números, a concorrência não me afetou, né? Mas tenho certeza que tem um trabalho grande por trás disso tudo. Sim, na realidade a gente trabalha mais, isso é fato, como posicionamento de marca, de local. As nossas estruturas, elas são imponentes, então já tem um foco nesse sentido. Mas o que eu falo sobre a concorrência? Ela vem, às vezes, para te ajudar. Em Jaraguá do Sul, quantas pessoas eu consegui atingir com estética? O concorrente foi lá e começou a investir em marketing pago, vamos supor, em tráfego pago, e aí começou a atingir pessoas que não conheciam a estética. Daí entrou no concorrente. Opa, pô, legal. Mas lá também tem isso aí, vou lá dar uma olhada. E aí começou. Então, num período, o concorrente, ele acaba sendo a tua alavanca também, tá? Na questão de... que eu não consegui... Nível de consciência, aumentar o nível de consciência das pessoas que talvez não estavam ainda preparadas, não sabiam que poderiam fazer. Vamos dar um exemplo. Antes de conhecer a Virtuosa, vocês faziam algum procedimento estético? Não fazia.
E hoje vocês fazem. Pô, eu fiz Botox, cara. Fiz Botox. Olha aí, ó. Tá entendendo? Eu fui no cabeleireiro esse dia, no barbeiro, na verdade. Barbeiro, nem foi cabeleireiro, barbeiro aqui do lado, né? O cara, nossa, cara fantástico. O cara falou assim, eu comentei do Botox, eu falei, cara, não, primeiro, ontem eu atendi vários clientes aqui, homens. Eu acabei perguntando, tipo, coincidentemente, cara, 6 já faziam Botox. Caraca, na Virtuosa? Não sei, ele não ia saber. Eu fiz na Virtuosa. Virtuosa. Mas ele não ia saber, né? E vamos lá. É um público novo também. É um público novo, né? Olha aí, quantas pessoas eu tenho para atingir nesse segmento. Quanto já atingiu e quanto que ainda tem, né? Muito para atender. Porque o nível de consciência nosso, tipo, cara, eu nunca imaginei. Não. É mais pela, acho que, convivência mesmo, mas... Não, às vezes vai chegar um período onde que tu vai ter tanta informação que daí tu vai querer saber, pô, quero experimentar, quero ver como é que é. Eu pensava, Botox é coisa de mulher, eu nem olhava. O próprio público masculino, ele tá cada vez se conscientizando mais da importância de uma estética. Sim. Muito mais vaidoso. A gente pega, por exemplo, o Grupo Renovo. A gente tá montando toda a operação de marketing e vendas é aqui. Então a gente gera o lead, eu tenho o pessoal do comercial que atende, faz o fechamento do contrato, o cliente só vai lá fazer o transplante. Renovo é a clínica de transplante capilar. Isso, sim. Do Grupo Virtuosa. Também então, do Adriano. Adriano. E cara, o que é legal da gente ver lá é o perfil do público. É uma cirurgia relativamente, não é um valor acessível. 15, 16, 18, 20 mil, dependendo da complexidade. E às vezes, cara, é um público, é um caminhoneiro, é um agricultor, um cara que você vê aparentemente nunca se preocuparia com estética. Mas ele já tá. Mas ele já tá nesse... E ele vai, cara. A gente falou do barbeiro, né? Esse é um exemplo claro. Antigamente, tu cortava lá na tua infância, tu cortava cabelo com quem? Eu cortava com a cabeleireira da minha mãe. Então, era minha isso. Mãe levava Tu nem escolheu o corte, cara. Tu nem escolheu o corte. Não tinha essa preocupação. Não tinha. Agora você vai num ambiente que é totalmente adaptado, né? Com o teu gosto. Cerveja, música... um ambiente legal. Exatamente. E sempre tá cheio. E é engraçado, assim, porque eu moro em Guaramirim. Eu sempre cortava o cabelo em Guaramirim. Mas aí, por causa das gravações de podcast, às vezes não faltava tempo, não tinha como cortar no final de semana, que é com rotina, com o filho. Mas assim, cara, hoje à tarde tem gravação de podcast. Porra, eu preciso cortar o cabelo. E aí, a primeira vez que eu fiz isso, eu pesquisei no Google. Aqui... barbeiro perto. E aí no Google eu fui ver as fotos dos cortes de cabelo. O cara postava, cortava o cabelo, tinha várias fotos e vários comentários positivos lá no Google. Eu falei, porra, é nesse que eu vou. Sim. E aí o cara é excelente mesmo, sabe? Então eu acho que existe também essa busca pelo digital de você estar presente, ser encontrado no momento de busca. É extremamente importante. Isso vem que você comentou, porque isso acontecia até com algumas jornadas virtuosas antes da gente sugerir investir no Google. Porque, cara, você tá lá investindo pesado todo mês falando de depilação. Sim. Parece 5, 10 vezes para essa mulher que quer fazer depilação, ela decide fazer. Ela vai buscar no Google, vai achar o concorrente. Então, na verdade, todo investimento que a gente fez de nutrição, a gente levou um acesso lá para o concorrente. Então, tu também focar só num canal digital e não tá em outro, que o Google hoje é fundamental, né? Cara. Completa. Você tá falando em realmente você nutrir, ajudar o nível de consciência, porque quando você está falando de meta, Facebook, Instagram, não é a pessoa que está buscando por isso. Não é. Você está estimulando o desejo nela, falando de algo que ela pode fazer, e já o Google é fundo de funil. A pessoa está precisando de depilação a laser em Jaraguá do Sul. Eu já quero comprar. Por isso que a gente bate na tecla. Assim, o Google do Lead, ele é mais caro, inevitavelmente. Só que ele compra mais caro, converte mais rápido, mas ainda tem um outro porém. Ele espera uma resposta ainda muito mais rápida. Porque ele abriu o teu site, mais 3. É na hora. Por isso que a gente faz... Quando eu liguei para saber o preço do barbeiro, se ele não me atendesse na hora, eu ligava pro próximo do lado. Na hora. Na mesma hora. E aí perdeu. Aí ele podia até me responder depois, mas eu já fui lá, já cortei com outro. Esse time aí, o comercial ele tem que estar muito ativo. Né? Porque senão tem perdeu. Perdeu. Principalmente, cada canal tem sua peculiaridade, né? Mas o Google a gente vê que funciona muito, mas... É muito imediatismo. É imediatismo. O mundo tá assim, né? Ninguém quer esperar. Tem uma pesquisa que eu vi da MLabs, que é uma ferramenta, né, de gestão e programação de posts de social media. Eles fizeram uma pesquisa a nível Brasil do quanto o usuário está disposto a esperar pela resposta quando ele é impactado
pelas redes sociais, Facebook e Instagram, nem entrou no Google. Nem entrou nesse Nem entrou no Google. Porque o Google é a gente que é na hora. A gente já sabe que é assim, então já sabe que é imediato. Então, como a gente está falando ali de meta, a gente quer tirar dúvidas. Pô, nunca pensei em fazer um Botox, eu agora vi tantas vezes isso, eu vou clicar, quero saber mais informações. Quanto tempo ele está disposto a esperar a resposta? 10 minutos. Nossa, já é muito pouco, né? E aí tem o segundo agravante. Primeiro, ele está disposto a esperar 10 minutos. O segundo agravante, o algoritmo do Meta entendeu que ele quer Botox. Em 10 minutos, ele já viu outras 10 propagandas de Botox de outros concorrentes. E aí a inteligência artificial também já vai estar ali já jogando entendeu pra exatamente o que ele quer, o que ele está buscando. Aí vai toda hora... Quem vende primeiro? Quem está na ponta e aí o deu retorno comercial, melhor. de novo, a importância do comercial agir rápido e saber... Comercial, coração do negócio. Comercial, de novo. Entendeu? A gente fala de algumas coisas... Voltou pro comercial. Não adianta você fazer campanha, não adianta gastar o dinheiro com o Google, não adianta gastar dinheiro com o comércio se tu não tem um comercial muito afiado. Mas assim, eu digo que o comercial, ele tem que ter o processo. E o que está muito alinhado é o processo. Para ele mesmo, né? Porque se o cara naturalmente um comercial, ele não vai ter um processo. Então tem que fornecer para ele a tecnologia, exatamente, ferramenta. De canal de entrada. Ele vai ter que gesticular o processo dele, que é trazer o cliente, mostrar que o melhor produto é o dele, que ele é a pessoa certa para atender naquele momento e tudo mais. E a marca em si, aí que está o lance da franquia. A marca em si tem um peso de 90% nesse sentido. É o que ela vai fornecer esse primeiro caminho, né? O brand da marca é muito forte, né? Porque ela pode escolher entre várias. Pode escolher uma biomédica normal que aplica Botox. Por que ela vai esperar a resposta da Virtuosa? Não, eu digo que a marca tem esse peso e talvez impulsionar para ela esperar. Não, eu quero ir na Virtuosa. Sabe que é uma marca grande. Exato. Que é uma marca já... Consolidada, é muito tempo no mercado, né? Já fiz algumas coisas lá e tudo mais. Então tem esse peso também. Hoje, quem que incomoda mais, entre aspas, de concorrência? As outras eles ou aquela esteticista que atua sozinha? Não, essa não chega porque o volume é bem diferente, né? Ela vai ter uma limitação grande de atendimento, de agenda, mas talvez ela ganhe no relacionamento... Que daí ela limita também. Que também limita também, ela não vai fazer em massa, Jaraguá é né? uma cidade pequena, mas se for pensar em redes, tem... Cara, tem todos, tem todo mundo lá em Jaraguá. Tem alguma rede que te incomoda mais ou não? Cara, a gente pode colocar todas elas, né? Só que nunca me afetou isso daí. Nunca, nenhuma. Entram, saem, às vezes faz umas promoções meio louca para tentar desestabilizar, tu segue no teu e... E outra coisa que a gente vê, a gente é balizador preço. Ah, é? Vocês que... A gente que manda no mercado. Caramba. Sempre, qualquer lugar que a gente vá, principalmente na nossa região, pode perceber, Virtuosa é balizador preço. Virtuosa é o âncora. Vocês dominam todo muito, o mercado. Né? Quem comanda o preço? Eles vão estar visualizando a nossa clínica. Eles vão estar de olho no nosso post. Cara, tem situações que a gente tem uma estratégia de grupo, VIP e tudo mais. Um monte de concorrente entra para poder ver como é que tá. O que tá fazendo? Deixa ver, né? Deixa ver, né? Não tem como limitar, não tem como saber, né? E aí a marca entra em ação, o nosso posicionamento, a nossa estrutura. Então tem um complexo de coisas para fazer o resultado. Eu sei que no passado a gente mostrava preço até no feed, na verdade. Né? Isso mudou, a clínica não quis mais mudar isso. É uma forma estratégica também para não ficar abrindo para a concorrência, porque vocês que mandam, determinam, mas não... Não tem muito parâmetro e também não saberia explicar porque o concorrente sabe o nosso preço e nós sabemos do concorrente. Fato. Porque a gente entre aspas, se conversa, né? Pô, basicamente a minha concorrente, todas as clínicas têm funcionários que trabalhou comigo. E vice-versa também, provavelmente, né? Também, mas é mais quem trabalhou comigo que está fora do que ao contrário. Até tu ter 2 unidades numa cidade igual Jaraguá, tu acaba fechando o mercado, né? Essa foi a estratégia. Teve 3 até, mas daí 3 também é muita coisa, talvez, para uma... Porra, pequena. Mas depois que você abriu Vila Nova, que até... Meu Deus, é uma monstruosidade de clínica, né? Eu achei, na verdade, que precisava de só aquela, não precisava nem da segunda. Mas a outra fatura tanto quanto aquela ali. Caramba! E aí o que acontece? E a outra é a primeira. Aquela que tá bem no centro lá. Isso. Né? E aí o que aconteceria? Eu limitaria, por um período seria bom.
Mas quando eu chegasse no verão, eu ia abrir mercado. Mas a segunda clínica, aonde você abriu essa clínica gigantesca, era muito próximo da onde tinha. Sim, já na outra. realidade a estratégia já foi para isso. Tava colada já as isso, duas, né? já estava. Até o Chico mora do lado ali, né? Quando ele estava caminhando ali, eu estava junto, acho, né, John? Passou ali, cara, o que é isso? Vocês vão dominar o mundo? O que é isso? Porque daí já estava abrindo mais uma ali em questão, exatamente um ano depois. A gente abriu 2018, dia 7 de maio de 2018 a gente abriu a primeira, dia 7 de maio de 2019 estava abrindo a segunda. Aí dia 20 de setembro de 2021 a gente abriu a terceira. Ah, gigantesca lá. É. Porque lá você tem espaço para treinamento. Na realidade, a ideia foi essa. E também dali a gente tira o financeiro, o RH, tudo para as outras unidades também. A gestão da segunda rede. Tem a rede virtual, mas tem a rede das franquias do Roger. Exato. A tua rede você faz a gestão. É um QG meu ali, vamos dizer assim. Próprio. Exato. Tu tem feito também alguns trabalhos de consultoria? Isso se limita a outros franqueados? Vai para outras redes? Como é que... Não. Ou é um projeto que eu acho que tu comentou comigo na reunião, mas não sei se tu já tá... Já tem alguma coisa. Eu me formei, fiz um treinamento pelo Dale Carnegie e dali surgiu vários network. E um deles foi que a gente está tratando, né? Estamos alinhando o posicionamento de comercial deles. E a ideia é ajudar mais empresários. Eu vou estar me posicionando mais também na rede social, falando sobre vendas, que é o que eu gosto. Legal. Que é o que eu gosto. Roger, mas não só para rede, para geral. Geral. Legal. Porque quem tiver acesso à minha rede social vai saber disso. Pô, já fala a tua rede social, então já quero seguir, preciso das dicas. Vamos lá. Já tem algum Instagram divulgado? Não, é o meu particular mesmo. Vai começar a trabalhar Vou começar, agora, exato. Pô, já tá para começar a seguir então, já ficar preparado. roger.henrique.bernardo. roger.henrique.bernardo. Legal. Então a gente vai começar a criar esse movimento para que o cara que está iniciando, é basicamente o propósito de vocês. Trazer conteúdo para quem talvez precisa de um start. O conteúdo tem tudo de graça, entendeu? Mas uma causa social até para ajudar o empresário brasileiro, que às vezes, cara, detém muita vontade, mas às vezes falta aquele que, porra, né? Pois se for pensar na rede, cara, se também for imaginar... O foco também é na rede para ajudar... Os outros franqueados. Mas pensa que foda pra caralho. Eu não posso falar essas frases, porque isso aqui depois não pode nem ir pra Virtuosa. Aí já comprei um pouco, mas pelo Alzheimer tá tranquilo. Sim. O franqueado da Virtuosa recebe know-how da franqueadora sobre processo, procedimentos, produto, posicionamento de marca, que já é foda pra caralho. Aí entra mais um know-how do suporte de vendas vindo do Roger para ajudar no processo comercial, que é o que você faz. E, pô, não tem como. Tu é o case da rede, tá sempre no top. Não posso nem falar top 3 quase do faturamento, tá sempre ali no top dos maiores faturamentos. Dispensa apresentações, várias vezes né? em primeiro lugar, várias vezes em primeiro lugar. Então, assim, cara, o franqueado que entrar aqui tendo esse braço, né? Sim, a franqueadora, braço vendas, e ainda tem um braço para agência, né? Claro. A gente, porque há anos que a gente trabalha desde o início com a Virtuosa, campanha, pode estar toda hora pensando como que a gente pode melhorar essa questão de gestão. A gente falou agora de novas estratégias, suporte, junto ao Meta, inclusive, novas estratégias que a gente está trazendo aqui. Tem mais esse braço específico leads, tem mais o marketing interno da franqueadora, que está lá também sempre preocupado com a marca. Caramba, o cara tem tudo na mão. Tem tudo na mão. E aí outro ponto que eu falo também, que a venda ela vai ser a veia, o coração, e aí o administrativo, processo, custo, tem que ser o outro braço. Que também a gente está estruturando isso também. Mas esses estão muito à frente de qualquer rede de franquia. Que tal te oferece o modelo de negócio e vai lá e se vira. Depois eu tenho um consultor para isso e depois eu vou ter um consultor para o administrativo. Que alinhando essas duas coisas, porque eu sou sincero, eu não sou administrativo, mas cuido bastante das nossas contas lá. E hoje eu tenho uma pessoa para me ajudar nesse sentido, no administrativo, que é o Alberto. Ele que cuida, até brinco assim, cara, tu vai cuidar do dinheiro aí. Deixa eu pro outro lado. Então eu tendo posicionamento dessas duas pessoas, cara, vai ser fantástico.
Até, de repente, a gente poderia fazer uma parceria nesse produto, que a gente pode entrar muito com essa consultoria para o franqueado também entender um pouco do anúncio, implantar o CRM. Sim, isso é uma coisa que eu percebo bastante, e que é o empreendedor, ele entende de empreender, mas ele não entende de marketing digital, geralmente. Não entende do processo, como é que funciona, as dificuldades, custo. Mas querendo não, pô, realmente, ele pode contar com uma agência de marketing digital, uma agência interna de marca, a estrutura de processo e produtos de toda a franquia, que é o básico que toda franquia tem, estrutura de vendas e estrutura de administrativa. Cara, fantástico. Eu acho que realmente só na Virtuosa que vai ter tudo isso num único lugar. Então eu vejo que a gente está se posicionando para isso, eu particularmente como pessoa, como profissional, saindo um pouco o foco da Virtuosa e sim o Roger fazendo essa consultoria também, vou estar à disposição sempre. Então, para criar também outros business, vamos dizer assim. Então, a gente já está migrando para isso. Muito bem. Roger, quero agradecer, foi muito bom ter você aqui com a gente. Vários insights que você falava, eu só ficava imaginando os cortes depois, né? Porra, olha o que ele falou aqui, dá um vídeo muito massa, muito legal. Só corta o episódio todo que tudo dá... Insights, vários insights que são dicas que é do teu negócio validado, que funciona, testado, que é por isso que tu é o destaque da rede sempre, né? Então, que faz todo sentido. Cara, que é muito legal você disponibilizar seu tempo também aqui para compartilhar, falar com as pessoas, abrir isso para as pessoas. O propósito desse podcast nosso é justamente isso, né? E o nosso também. Trazer novos insights e ajudar as pessoas que às vezes estão batendo cabeça para onde eu vou, não sei para onde eu vou. Ajudar eles nisso. O próprio Summit, quando eu participei lá do treinamento, é o propósito deles também. Ajudar empresários. Achei muito legal esse slogan deles. Fez muito sentido para mim. Comprei até o treinamento para eu repassar para minha equipe. A gente agora tem um calendário de treinamento também. Mas acho que não é o RD Summit, né? É o RD Summit, não? Foi agora esse ano? Foi. Não foi? É outro, então? Não, é o Summit... Cara, aquele treinamento de gestão de pessoas Até são 2 empresários aqui de Joinville que encabeçaram bem, o Marcos e o outro, quase esqueci o nome. Mas é bem conhecido, é o maior treinamento de gestão de pessoas do mundo. Os palestrantes são americanos. Top, cara. Que a grande maioria eles vêm com uma veia cristã. Muitos deles são empreendedor e pastores. Legal. Entendeu? É bem legal esse treinamento, é o Summit. Então eles têm na região custo bem baixo só para custear o custo do evento ali e mandar conteúdo para os empresários. Vai ter de novo, será, cara? Cara, é uma vez por ano. Mas é muito legal. Eu vou estar sempre sabendo, porque eu sempre vou estar acompanhando eles. Eu vou ter o que Summit ver isso é muito legal. Cara, nos avise. O Dale Carnegie, para mim, foi também uma ferramenta muito boa para gestão de pessoas. Principalmente para controle de... Claro, que pegou bastante foi a questão de controle de estresse. Porque eu sou acelerado ao extremo, cara. E passa às vezes para a equipe, né? Tem que cuidar. E até mesmo para você, a tua gestão emocional, né? Gera a doença física, né? O nível de estresse muito, muito elevado. E, cara, às vezes tem livros, literatura assim que te mudam muito a visão. E o Dale Carnegie é muito disso. Por mais que hoje em dia a gente tenha muitos livros que derivam dele, ele acho que é uma base muito interessante. Para nós aqui, por exemplo, foi muito Receita Previsível, cara. Foi um livro que a gente leu e desmistificou um pouco daquela coisa que eu preciso ter um vendedor que ele é o estrela, que ele vai fazer tudo. Não, cara, é quebrar em processo, eu ter alguém prospectando, recebendo, vendendo, pós-venda. E algo assim tão básico que principalmente em Jaraguá acontecia muito. A gente visitava às vezes empresas grandes com uma estrutura faturando milhões que não tem, cara. Que não tem um CRM, que não tem um processo. Fica na mão do representante lá, ele tem que fazer tudo. E se ele não trouxer, se ele sai da empresa, leva a base de clientes. Né? Vulnerável. Está vulnerável. Muito. Mas é assim, que muitas empresas eu vejo que cresce estrutura. Esse é o processo. Só que cresce numa velocidade que não dá mais tempo de estruturar, cara. E aí, como é que fica? Verdade. Vai, tá correndo. É o famoso carro trocando pneu em alta velocidade. Andando, né? É verdade. Entende? Então, mas isso é a vida do empreendedor brasileiro, não tem muito... Eu também fiz muitas vezes isso. Às vezes com um processo ruim,
ou às vezes não tinha. Lapidando conforme tava andando. Quando tava... Porque lá no início eu não tinha expertise que eu tenho hoje, cara. Sim. Jamais. E é o que a gente faz aqui. Às vezes até a gente se cobra de... A gente como dono, às vezes atropelar o processo. Mas, cara, se o cliente precisa, não tô nem sim. aí. A gente vai fazer, vai entregar. Se eu tiver que ir lá, eu mesmo configurar uma campanha. E a gente tem uma pessoa que faz gestão de projetos e processos aqui e a gente toda hora tá brigando entre elas. Porque ela tem que manter o processo. E a gente, não, vamos quebrar esse processo, vamos fazer o cliente. Pô, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Sim, né? sim. Porque senão daqui a pouco vira tudo fora tudo processo. Bagunça e aí não funciona. Então tem algum... a gente tá sempre puxando para um lado e ela para o outro. Pô, tem que encontrar esse equilíbrio. É a nossa briga diária aqui. Tu esqueceu de falar de como vocês apareceram na Virtuosa, lembra? Ah, é verdade. Tu comentou cara, um pouquinho antes da história nossa aí gravação. é Na muito verdade, são boa, duas cara. coisas, né? Então, muito esse louco pós isso. aqui, você falou duas coisas. De um teste que eu fiz. Tu fez um que eu teste não comigo, lembro tu fez agora. um teste de comportamento. Aham, que a gente Perfil usa até hoje. comportamental, Tu até utiliza hoje. aquela... A gente usa até hoje. A gente usa Você até hoje. me O passou... Excel. Isso. Hoje eu já utilizo o Disk, tenho... Que na verdade a base dele é o DISC. O tubarão, lobo, águia e gato é o perfil dominante. Isso aí. Sempre que vai contratar qualquer pessoa, a primeira coisa eu preciso ver o teste. Pô, essa aqui vai atrapalhar a criativa, mas ela não tem nada de criativo. Então não Mas faz o menor conta essa sentido. história do zero aí que é interessante, Não, cara. foi bem legal, porque na época nós tínhamos uma pessoa dentro da Virtuosa que ela fazia os copyrights, que era que era jornalista, a menina, não me recordo o nome dela agora. Fugiu o nome. E ela comentou pra mim, falou, Roger, vai ter uma palestra, assim, um evento lá em Jaraguá, assim, de marketing, acho que vai ser legal. de marketing e vendas, né? Marketing e vendas. Meetup de marketing e vendas. Blue chip. Tu precisa ir, cara, vai ser legal. Eu falei, pô, me passa o endereço, a data aí que eu tô lá. E aí eu falei pro Adriano, eu vou participar assim, não topa aí junto? Falei, vou junto. Aí foi a Mário e o Adriano, foram junto. Daí o Gabriel tava apresentando. Tava o Gabriel, já tinha mais uma galera lá também. Sim, uns 4, 5 na noite. E aí logo depois geramos um network com vocês. Sim. No O finalzinho ali o Adriano veio conversar comigo. Exato, foi bem no meu dia e tal. E aí depois entrou o Adriano, né? O Adriano da Usar, Adriano... Isso. Que daí os dois já a gente conversaram, que daí tava lá naquela agência de vocês Na casa lá, né? Na casa. Nossa, lá no Chico de Você Paula. chegou aí lá também? Cheguei lá, que foi feito o teste. Caramba, pra tu ver como realmente a história da Osório da Vitória essa colada. Tá colada, né? é. Colada. Não, pô, muito legal o espaço de vocês, o instrumento, aquela parte lá atrás, a mesa de apresentação. Fui várias vezes lá. Na realidade, como eu tava perto, né? Porque as primeiras campanhas ali pra vender franquia foram com vocês. Sim. E quem recebia esses leads era eu. Ah, você recebeu meus leads? Porque eu fui o primeiro vendedor da Virtuosa. O Adriano, cara, me ajuda aí. E você já era franqueado e estava vendendo novas franquias? Ou Eu ainda não era? Eu era franqueado já tinha a franqueado, primeira né? unidade e estava ajudando também eles na parte de venda de franquia. Então, Chapecó, algumas unidades aí, foi feito esse trabalho comercial comigo e o Adriano. Pô, a gente tava gerando os leads, eu lembro de Chapecó. Porque o lead que a gente gerou, abordou e mandou Sim, pra lá no começo até foi um case de sucesso enorme muito também. legal. Muito bom. E aí chegou um momento que daí eu já estava introduzindo a área comercial junto com o Adriano e você fez um teste comigo para saber como é que era o efeito comportamental. Lembra o resultado? Cara, Provavelmente tubarão, né? tinha tava bem equilibrado. É? Entre os 4 ou um se Entre destacava? dois. Entre dois. Tubarão e lobo. Organizado e ativo, né? E ativador, o cara que vai lá e faz ativador, acontecer. E eu acho que permaneceu. Quando eu trabalhava em concessionária, a gente fez o mesmo teste, porque a gente teve sessões de coach e tudo mais, principalmente no Dimas, e dava muito forte tubarão. Talvez pelo momento que eu estava vivendo e tudo mais. Esse teste ele muda muito de acordo com o momento. Hoje talvez eu seja mais um lobo, né? Mais equilibrado, talvez mais gato, né? Que essa questão de trabalho em equipe. Também. Comunicador também se comunicando mais com as pessoas. Também. A primeira vez que eu fiz, cara, eu zerei o gato, não tinha nada. Sério? Era tudo no tubarão, trabalho em equipe 0. Aí depois... Sozinho, eu faço sozinho. Não, esqueça. Aí depois a gente tu vai se limitando, né, cara? Mas eu falei alguma coisa, o que eu falei? Tu falou, cara, pô, teu perfil aqui... Eu nunca vi um negócio desse aqui. Não quer vir trabalhar comigo? Falou, preciso de um cara assim, cara. Pô, Beto, Tá furando o dedo do Adriano aí. Cara,
já liga pra Adriano e fala, ó, cara, fica esperto. Não, daí depois a gente criou muito relacionamento e tal. E legal, um tempo cara. atrás, tu sempre batia nessa tecla. Pô, teu teste é legal, cara. É Teu porque, teste porque é ele difícil tinha essa achar. visão. Tipo, cara, bom vendedor é tubarão. dois. Ele não é organizado. Não, é. tem Não, como, é não meio consegue. antagonista. Tipo, não tem perfil assim, um cara que sabe vender, mas é organizado. Pô, não é muito raro, entendeu? Tu achar esse perfil. Então agora. Pô, E é não perfeito lembrava porque dessa não tem frase. tanto de águia, porque tu não precisa ser criativo e querer mudar o processo. Tu vai Não. seguir, tu vai executar. Tu vai é organizado e tu vai executar. Então E aí não dá perde certo. tempo com a equipe, nem pensando a longo prazo. Tu vai. Tu vê executar. como as coisas acontecem. Né? Se não fosse o Meetup, se não fosse o Roger, convidarem o Roger para ir, se E não o Roger fosse o convidar Roger, chamar o Adriano para ir, E aí, olha Nunca- a nós proporção que isso tomou. não teria cruzado, a gente não estaria aqui hoje. A gente não estaria, não estaria aqui hoje. Eu também Não. provavelmente não. Caramba, cara, A Virtuosa na minha vida, né? como os caminhos se encontram. É muito como- louco isso, é né? muito doido isso. Então, Todas as possibilidades a gente chegou e qualquer coisinha fora não teria. não tinha dado Não certo. teria acontecido. Eu digo Legal. pela minha história junto com a Virtuosa, né? Se fosse analisar friamente, imagina, cara, eu de outro ramo, a minha esposa também, mesmo que ela era da área de saúde, mas, né? E abraçar o negócio e dar certo é mão divina. Que legal. Roger, melhor encerramento de podcast. Legal, foi melhor. Roger, de novo, então, mais uma vez. Cara, poderíamos ficar horas falando contigo aqui. O episódio teria 10 horas e ela queria ficar louca. Mas é muito insight, cara. Muita coisa bacana que você trouxe pra gente. Tenho certeza que, como eu falei, vai dar vários cortes legais aí pra gente publicar nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Desejo muito sucesso nas novas unidades que você está abrindo aí na Virtuosa, lá empreendendo. No teu novo posicionamento agora também como consultor nessa área Vamos dizer comercial. que sim. Pô, que legal. Tenho certeza que vem a somar para sua vida, para sua carreira também e também para a rede Virtuosa como todo mundo só vai ter a ganhar com tudo isso. Fico bem feliz que os nossos caminhos se encontraram dessa forma como tudo aconteceu e a gente está aqui hoje batendo esse papo muito legal. Obrigado. Muito obrigado, Roger. Cara, sensacional. E vamos gerar alguns conteúdos juntos, cara. A gente tá bem Poxa, nessa pegada, verdade. marketing, vendas. Vamos. Ainda vamos pra mais o cima. Gabriel que tá nessa linha aí também, gosta pra caramba. Ah, cara, Temos que vendas andar é... junto. Nada deixa a gente tão feliz E quando vai ter fechar um novos podcast negócios, no Roger, né, cara? né? Vai ter podcast, né? Como assim? Você vai fazer um podcast teu, não vai? Sim, já tô organizando. Na realidade, sim, qual que é esse projeto? Até é legal a gente falar. A gente tem um projeto lá em Jaraguá para falar papo de empreendedor. Papo de empreendedor. Papo Que de legal. empreendedor. A gente está criando isso daí, já tem alguns parceiros bem legais. Anabolic Food, pô, é muito legal a história deles. O pessoal da Star. Tá, a gente... Sueli? Isso. Pô, Su é sensacional. Pô, a gente tem que trazer ela aqui, cara. Essa, ela é fera, bicho. Isso. que legal. O que eu quero fazer? A gente vai criar esse... Aí tem o Ricardo também, que era da Influx. Cara, um parceiraço. Qual que é a ideia? É trazer conteúdo para a cidade, jogar mesmo isso, porque pô, são vários cases de sucesso, mostrar que o empreender, tu tem que ter estômago, tu tem que ter resiliência, porque não é fácil. Não tem receita de bolo, né? cara? Não tem. Não tem, bicho. Pô, a história da Anabólica, sim, cara, o casal lá é show de bola. Entendeu? Então, tendo um... Até a gente vai Da fazer Su uma... também, cara. Eu lembro quando ela era personal ainda. E foi lá, não sei se ela entrou como sócia, se quando comprou e... Cara, E deu. Porra, tu entra na academia, ela vem te dar um treino, não tem como tu ficar de baixo astral, cara. É. Ela te motiva, vamos, Tem. Gabi, vamos mais 10 aí. E- A gente vai fazer um evento lá na Via Verde. Então a gente já trouxe alguns parceiros já meio fixo para a gente estar divulgando. Talvez desse movimento a gente gere o podcast, vídeos, alguns insights. Sim. Olha, eu vou te indicar um super parceiro, que é o parceiro que grava os podcasts aqui da agência, que é Sim. do Fotopubli, do nosso amigo Thiago Araújo. Não, esse aí já tá na lista. contratado. Eu né? já indiquei, ó, Thiago, mais um pra conta lá. Depois Ele tu vai, ele passa- falou que vai dar um vai- descontão vai- legal aqui pra nós da gravação. Não, o Thiago foi quem viabilizou, a Fotopubli foi quem viabilizou a ideia aqui também do podcast. O da Thiago Ozar. já vem trabalhando conosco em trabalho já há uns 3 anos, né, Thiago? Que tu fez uma filmagem conosco lá na Matriz. Tu fez uma... Exato. Depois teve com o Adriano lá, né, Adriano?
lá na clínica, falando agora da convenção 14 anos. Teve vários... Já se cruzamos algumas vezes. Os caminhos já E já estamos conversando, né? Pô, já o cara tá especialista. Comprou, sei lá, deve ter 70 pau de investimento em equipamentos para gravar podcast. Cara, é sensacional. Eu acho brilhante a qualidade da captação da imagem, do som, enfim. Claro que os modelos ajudam, né? Ainda, Também né? não... tá se estruturando ainda mais. Tem mais equipamentos. Então, se alguém precisar gravar podcast, aí fica... Não, e fica analisar toda a estrutura, assim, que não é só um microfone e tá gravando aqui. Cara, muita coisa por trás. Verdade. Tem, pô, a gente olhar aqui por redor e, cara, falei, tudo isso. Muita coisa, né? Só um podcast. Muito bem. Beleza. Roger, mais uma vez, obrigado. Última coisa, então. Última coisa. Antes que a gente esqueça. A gente sempre tem no final da gravação, né, aquele brincadeira de que deixa um café pago pro próximo. E nisso, a gente pede indicação de uma outra pessoa para vir gravar o podcast. Quem você convocaria, que você vê que está fazendo um trabalho diferente, fora da caixa, extraordinário, que tem muito a contribuir com os seus insights. Quem você acha que seria legal para estar aqui nessa mesa falando? Mari e Adriano já vieram ou não? Ainda não. Olha, já foi por falta de convite. Falta de convite não é, cara. Você tem que contar a história deles, tem que contar. A deles é bonita, né? Agora, não vai ter como fugir agora. Não tem como fugir. Roger, olhando pra câmera, intima o Roger, Mari e Adriano pra vir gravar o podcast. Vem pra cá contar a história de vocês. Como motivou a minha história e de 150 franqueados aí, não tem como. Milhares de pessoas impactadas. É uma baita história. Eu tô no pé deles. Agora não tem como fugir. Depois da eles têm que vir. Não dá mais pra fugir. Tem que gravar um episódio com eles. Podemos dizer assim que é superior a case de sucesso. Porque não tá linkado só à questão financeira. Tem muito propósito, tem muito amor à marca, é diferente. É diferente. Legal. Fantástico. Ficou o convite aí. Vamos dar para eles mais uma intimação. Mais uma intimação. Agora colocou eu no compromisso também. Colocou junto, mais um para reforçar o convite. Roger, muito obrigado de coração. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Valeu. Até o próximo episódio.